Bom, no mês de fevereiro eu falei um pouco mais sobre o SNEL 11. O fundo emitiu algumas cotas de lá para cá e agora vai ter uma nova emissão. Eu quero trazer um pouquinho mais, reagindo daquele vídeo que eu fiz lá atrás e entendendo um pouco mais agora como está essa alocação, se faz sentido ter dentro do teu portfólio. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais. E o SNEL 11 teve um avanço muito forte nos últimos meses do número de cotistas, isso devido a uma emissão que teve recentemente. Bom, para vocês terem uma ideia, então naquele momento ali, eu mostrei que o fundo estava com 25 mil cotistas dentro do fundo, que foi nesse período aqui de dezembro de 2024, que era aquele relatório. Olhando para agora, né? Então a gente está olhando aqui maio, junho de 2025, 35 mil cotistas. Então foi um incremento bem considerável ali dentro do fundo de número de cotistas, quase aumentou 50%. Então isso é bem importante e bem bacana, porque isso traz mais liquidez ali para o fundo como um todo. Então, olhando aqui, você vai ver aqui que na primeira imagem vai ter aqui 3,2% para Sanremo 1, 7,7% na Sanremo 2. Até aquele momento, eles não estavam juntando um no outro, eles estavam deixando separado ali as empresas. Então eu vou trazer já já, você vai ver que eles estão juntando ali as empresas para ficar mais fácil a leitura. Que tem aqui dentro. Nessa linha aqui do yield é o ativo, o valor ao qual está emprestado atualmente. Então, para você ter uma ideia da média ali, é inflação mais 25. Uma taxa bem elevada, é um nível bem agressivo de rentabilidade. Até o momento não, vou te mostrar logo mais. E consigam responder a esse nível de endividamento? Essa é uma pergunta que fica. Ó, quando a gente olha aqui um pouquinho mais, então a gente vai enxergar o quê? Hoje, Sanremo 1 e 2, 7,45% do fundo. A Petrolina 1, 2, 3 e 4, que lá naquele vídeo estava separado, eles estão todos juntos aqui agora, representando 11,51%. Então, hoje, essa representação ela já é um pouco menor. Isso por quê? Porque o fundo ele aumentou hoje a base patrimonial, vou te mostrar logo mais, só que também a unidade fotovoltaica está representando um pouquinho mais dentro do portfólio. O CRI Solar, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você vai ver que hoje ele representa 30% do portfólio. Lá atrás ele representava 50%. Vou te mostrar essa parte para você ver o quanto que representava antes. Responder por 30% do patrimônio líquido do fundo. Você vai ver ali que tem ali dentro 47% para o CRI solar. Então, 47% do fundo está dentro de um único CRI, que é a CDI mais 3,5%. Isso eleva muito o risco do fundo, porque eu tenho 30% dentro de outros ativos com taxas muito elevadas, com risco gigante, e na outra ponta eu tenho 45% dentro de um único CRI, CDI mais 3. É uma taxa mais saudável, só que ao mesmo tempo o nível de exposição em risco dentro desse ativo é muito elevada, aumentando o risco do portfólio. Então, quando a gente vai para os dias atuais, a gente vê que hoje essa concentração é menor, porque o patrimônio do fundo aumentou e não porque diminuíram a posição. O risco ainda continua, até porque as empresas podem ter um problema ali na frente e descapitalizar e daqui a pouco ter um problema de inadimplência. Então, o grande ponto é o seguinte: hoje tem um pouco menos de peso, mas porque teve aumento de patrimônio ali do fundo, porque ele foi fazendo emissões. Então, olhando hoje para esse aspecto do fundo ter dentro do seu patrimônio 186 milhões e estar valendo mais de 220 milhões, ou seja, a gente está vendo um valor patrimonial, aquele índice, o PVP, acima de 1, num cenário em que atualmente hoje a gente vai encontrar bons fundos. Eu acho que um grande ponto, né, que mostrou que de fato o fundo estava caro, é porque lá naquele momento estava valendo 1,2 a patrimonial e hoje está valendo 1,04. Pode ver que o valor de mercado ele está mais próximo do valor patrimonial. Então isso é perceptível porque a gente vê que a cotação ela corrigiu um pouquinho. Não foi uma correção abrupta, mas foi uma correção que aconteceu ao longo dos últimos meses. Isso eu estou falando sem somar ali os proventos, somente a correção da cota do ativo mesmo. Se você for ver hoje, o valor da cota está 8,12, maior do que estava lá naquele período. Mas é porque esse novo valor de patrimônio que entrou, ele acrescentou para a cota, tá? Somente por isso. Então, quando a gente olha e enxerga aqui, a gente vê que está mais próximo do valor patrimonial. Então, logo, o fundo perdeu aquela gordura que ele tinha. E um outro ponto importante, pessoal, olhando aqui para o resultado, né, do SNEL, o que está vindo de fato ali para a geração de receita, vocês podem ver aqui que a gente pega o mês ali de fevereiro de 24, né? A gente vai ver que o resultado primordial aqui do fundo foi as compromissadas, né? Foram as compromissadas. Pode ver que toda a linha aqui de provento está vindo na casa de 10 centavos, tá, pessoal? Isso continua até hoje. Então a gente vai vendo ao longo e olha para janeiro de 2025, o resultado da UFV, que é a unidade fotovoltaica,
ele está sendo muito pequeno. Então a gente está vendo que o resultado e os proventos do fundo estão sendo advindos de outras fontes, né? A gente olha para o relatório agora, você vai ver, perceber também que o fundo continua ainda distribuindo os 10 centavos, mas que também as unidades fotovoltaicas ainda não representam a totalidade do fundo. A gente vai ver que tem bastante ali ainda compromissada, resultado não distribuído, são coisas que não são diretamente a propriedade do fundo. É claro que ele pode trabalhar outros aspectos também, mas a finalidade do fundo para que ele foi criado e a ideia dele de ser energia limpa não está vindo provento de fato ainda referente aos valores das unidades fotovoltaicas. A gente vai ver aqui que 0,3 centavos, né, quase 0,4 é de fato a unidade fotovoltaica. Então, pode perceber aqui, ó, a unidade fotovoltaica, ela vinha quase 4 centavos por cota, tinha aplicação financeira, compromissada, entre outras coisas, que vinha aqui quase 17. Quando a gente olha para atualmente, então a gente já verifica aqui que, de fato, aumentou a quantidade de provento vindo da unidade fotovoltaica, isso é muito bom, significa que o fundo está conseguindo ter a perspectiva dele de aumentar esses proventos, só que mesmo assim ainda a majoritária ali do referente ao provento não está sendo diretamente do propósito dele, mas sim vindo de resultado não distribuído. Então ele está queimando ali um resultado não distribuído ainda. Olhando para o nível de proventos, a gente vê que o provento está regular. Olha o provento agora. Ali na taxa de 10 centavos por cota. Então, isso faz com que tenha uma regularidade ao... Se você for olhar até agora, o provento ainda não saiu do lugar, continua nos mesmos 10 centavos por cota. E aí, pessoal, basicamente é o seguinte, quando a gente vai olhar aqui as receitas do fundo, a gente vê que nitidamente a receita do fundo aumentou pela UFV, unidade fotovoltaica. Então aqui para 1.300.000, foi para 1.900.000, só que também a despesa do fundo veio junto. Então, se o aumento da receita foi expressivo, mas o aumento da despesa também veio junto, isso impacta diretamente ali. Tá? Então, quando a gente vai para o resultado, né, do exercício aqui, a gente vai ver que o resultado foi levemente abaixo, olhando para junho. Então, o resultado aqui também abaixo, olhando para junho. Então, dessa forma, o fundo está fazendo uma emissão nova para que justamente consiga fazer essa performance melhor, para que ele consiga trazer ali mais unidades fotovoltaicas para dentro do portfólio e dessa forma, olhando para um prazo mais interessante, né, um prazo de 5 anos, 8 anos, né, um médio e longo prazo, ele consiga ter uma performance mais atrativa ali para o portfólio como um todo. Então, se a gente for olhar de modo geral, hoje o fundo ele está muito mais próximo ali à cota patrimonial dentro do valor de mercado, então está um preço mais justo, mais adequado para o cenário atual também, e basicamente, dessa forma, então, ele está mais nivelado, não está aquela discrepância que estava lá no início do ano, preço muito acima do mercado e um preço muito acima do próprio valor de mercado que ele tinha, beleza? Bom, basicamente sobre o fundo é isso, tá, pessoal? Agradeço aí você está acompanhando, eu pedi para você deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho também para sempre chegar informação na tua tela.